Pai querido, em Tua presença estamos neste momento. Queremos buscar a Sua face por meio deste estudo, desta apresentação, desta atualização profética. Venha fazer-se presente no meio de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar convosco, amados irmãos, em mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Juntos aqui acompanhamos os eventos finais da profecia bíblica e nos mostram aonde estamos na história profética. Hoje, eu quero mostrar para vocês o que dizem os grandes homens da Terra. Fato interessante é que, já que a maior parte das pessoas no mundo não acredita na Bíblia, não acredita nas profecias bíblicas, acha que isto é um conto de fadas bem inventado, vamos escutar então o que dizem os cientistas, que de fato têm mais credibilidade no mundo. Vamos ver aqui o que dizem os políticos, que de fato têm mais credibilidade no mundo. Meus queridos irmãos, Bem, ultimamente tem-se feito muitas previsões feias, previsões assustadoras para os próximos anos, para as próximas décadas. Meus queridos irmãos, uma coisa que eu aprendi é que nós não devemos ignorar o que estes homens dizem. Quando vemos aí o chefe da ONU dando alguns avisos, não ignoremos isto. Quando vemos o Papa Francisco e outros dando avisos sombrios, não ignoremos isto. Não estou dizendo para acreditarmos neles. Levemos em consideração, porque muitas coisas que eles dizem, muitas coisas que eles preveem, acontecem sim. Acontecem sim. Meus queridos irmãos, nós devemos entender uma coisa primeiro antes de entrarmos nesta atualização. Que, acima de tudo, Deus tem um controle da história do mundo. Estes homens podem fazer previsões, sim. Podem dizer que temos apenas 2 décadas como um planeta Terra. Temos apenas 2 décadas para o planeta Terra se acabar. Mas lembrem-se, Deus é quem controla a história. Portanto, estas coisas não devem nos assustar. Vamos escutar o que eles dizem e levemos em consideração apenas. Vemos aqui, nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios, aparecem como que dependendo da vontade e proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Sim, às vezes é o que parece, que o homem é quem domina, é quem controla o rumo da história. Nós vemos em Daniel capítulo 2, que um rei chamado Nabucodonosor tentou controlar a história, mas Deus mostrou quem de fato governa esta terra. Meus queridos irmãos, na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados, as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do todo misericordioso Deus, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Portanto, enquanto acompanhamos estas coisas, não fiquemos apavorados, alarmados, porque é um Deus que controla a história. Não é maravilhoso, amado irmão, amada irmã, saber que existe um Deus de amor, um Deus com promessas incríveis para si, controlando a história deste mundo? Não é maravilhoso? Isto é confortante, amados irmãos. Vemos aqui só para começar, que estas coisas estão sendo ditas já há um tempo. E eles estão repetindo isso cada vez mais, queridos irmãos. Escutemos aqui. Eles disseram: alta probabilidade de a civilização humana chegar ao fim até 2050, segundo relatório. Alta probabilidade de a civilização humana chegar ao fim até 2050. Não são pastores que estão dizendo isso. Não. São cientistas, estudiosos. Queridos irmãos, lemos aqui. A civilização humana, como a conhecemos, pode já ter entrado em suas últimas décadas. Cientistas estão dizendo isto, que a raça humana já pode ter entrado nas últimas décadas da existência. Alerta um novo relatório preocupante que examina o futuro provável da habitabilidade do nosso planeta. Os impactos cada vez mais desastrosos da crise climática, juntamente com a falta de ação para enfrentá-la, estão levando o nosso planeta a um caminho sombrio, em direção a um mundo cada vez mais caótico,
que pode sobrecarregar as sociedades em todo o mundo, afirmam os autores do relatório científico. Bem, este anúncio, este aviso, este relatório pode alarmar algumas pessoas. Bem, e por mais que nós não acreditemos muito no que dizem os cientistas, no que diz a ciência, no que dizem os políticos, por mais que nós não acreditemos muito nisto, eu digo, aleluia! Se de fato, amados irmãos, estamos nas últimas décadas, aleluia! O planeta está perdendo condições de vida, dizem eles. Isto mostra que nós precisamos de migrar. Precisamos de migrar. Eu vou mostrar mais à frente o que eles dizem. Que precisamos de uma nova Terra. Porque o nosso planeta, até 2040, 2050, segundo eles, não terá mais condições para a vida. Significa, amados irmãos, que até este período, 2050, alguma coisa tem que ter acontecido. E se nós acreditamos que existe um Deus que tem um controle da história, se nós acreditamos que existe um Deus que vai resgatar os seus filhos do caos, que vai resgatar os seus filhos dos planos malignos de Satanás, de destruir o planeta, então podemos supor que Cristo volte antes desse período. Bem, é apenas a minha ideia. Vamos continuar, amados irmãos. Vemos aqui, o tempo presente, sim, é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estamos no fim. Os políticos sabem disso, os cientistas sabem disso, os ateus sabem disso, os cristãos sabem disso, o mundo todo sabe disso, que nós estamos no fim. Mas não é o fim da vida, é o fim do pecado. Amém? É o fim do pecado. Continuando. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Isto não para por aqui. Vemos, amados irmãos? Em 1973, um computador desta instituição previu quando a civilização terminaria. Interessante. Interessante. Vemos aqui, amados irmãos, um computador previu o fim da civilização há quase 50 anos. O que eles dizem aqui? Em 1973, um programa de computador foi desenvolvido no MIT para modelar a sustentabilidade global. Em vez disso, previu que em 2040 nossa civilização terminaria. Muitos na história fizeram previsões apocalípticas que até agora não se concretizaram. Mas o que o computador imaginou na década de 1970 está se tornando realidade. A máquina pode estar certa. Muitas previsões apocalípticas, dizem eles, deram errado. Mas o que esta máquina, este computador, previu desde 1970 está se cumprindo, está se tornando uma realidade, dizem os cientistas. Lemos aqui, amados irmãos, a previsão que reapareceu recentemente na mídia australiana foi feita por um programa chamado World One. Ele foi originalmente criado pelo pioneiro da computação, este homem Forrester, que foi contratado pelo Clube de Roma. Pelo Clube de Roma, para modelar o quão bem o mundo poderia sustentar seu crescimento. Aqui é dito, o Clube de Roma é uma organização composta por pensadores, ex-chefes de Estado mundiais, cientistas e burocratas da ONU, com a missão de promover a compreensão dos desafios globais que a humanidade enfrenta e propor soluções por meio de análise científica, comunicação e defesa. Então este pioneiro da computação, contratado pelo Clube de Roma, que de fato é uma organização jesuíta, uma instituição jesuíta, composta por líderes mundiais, cientistas, sim, fizeram este estudo, esta previsão do que seria a raça humana nos anos ou nas décadas seguintes.
E eles chegaram a uma conclusão super interessante. Vemos aqui, amados irmãos, eles dizem: o que o One World mostrou foi que em 2040 haveria um colapso global se a expansão da população e da indústria continuasse nos níveis atuais. É dito aqui: as previsões do modelo para a piora da qualidade de vida e a diminuição dos recursos naturais até agora foram irritantemente acertadas. Eles dizem: na verdade, 2020 é o primeiro marco previsto pelo World One. É quando a qualidade de vida deve cair drasticamente. A emissora apresentou esse cenário e como isso levaria à morte de um grande número de pessoas. O que estão nos dizendo é que 2020 seria o primeiro marco destas previsões, com uma queda drástica na qualidade do ar. Continua, eles dizem: por volta de 2020, a condição do planeta torna-se altamente crítica. Se não fizermos nada a respeito, a qualidade de vida cai a zero. A poluição torna-se tão grave que começará a matar pessoas, o que por sua vez fará com que a população diminua, menor do que era em 1900. Nesta fase, por volta de 2040 a 2050, a vida civilizada como a conhecemos neste planeta deixará de existir. É o que disse esse programa de computador feito em 1973. Que 2020 seria o primeiro marco para a extinção da raça humana. Meus queridos irmãos, eles dizem que haveria uma queda drástica da qualidade do ar em 2020. Bem, alguém já pode dizer que isto é teoria de conspiração, eu vou sair desse vídeo. Mas deixe-me fazer algumas perguntas. O que aconteceu mesmo em 2020? Não foi o ano da Covid-19 em quase todo o mundo? Não vimos uma baixa qualidade de vida, uma baixa qualidade do ar? Mas como assim, irmãos? Bem, não vimos máscaras? A população não diminuiu? Dizem que a população diminuiria, menor do que era em 1900. Bem, com certeza não diminuiu como era em 1900, mas aconteceu alguma coisa em 2020, conforme este programa de computador criado em 1973 previu. Agora, eles continuam dizendo: este homem, o então líder do Clube de Roma, avaliou os resultados do programa, como também significando que os Estados-nação perderão sua soberania, prevendo uma nova ordem mundial com corporações administrando tudo. Quando? A partir de 2020. Com a queda da qualidade do ar, nós veríamos as nações, os Estados, perdendo sua soberania e algumas corporações mundiais administrando tudo. Bem, não é o que estamos vendo no mundo agora, não é o que temos apresentado para vocês em várias atualizações aqui. Bem, vamos continuar. Eles dizem: a soberania das nações não é mais absoluta, disse este homem à ABC. Há uma diminuição gradual da soberania, pouco a pouco. Mesmo nas grandes nações, isso acontecerá, a diminuição da soberania. Eles estão repetindo várias vezes isto. E eu quero vos mostrar coisas atuais. Vemos aqui, recente, 9 de janeiro de 2023, eles dizem: cientista de Stanford diz que nas próximas décadas a civilização como a conhecemos terminará. Lemos, este homem, que é um biólogo americano, diz que o fim da civilização como a conhecemos está chegando. Na verdade, ele diz que o fim acontecerá nas próximas décadas. Se quiséssemos de alguma forma impedir o fim da civilização, este homem diz que precisaríamos de pelo menos mais 5 teras. Meus queridos irmãos, o que ele diz? Se quisermos impedir o fim da raça humana, precisaríamos de pelo menos mais 5 planetas teras. Em última análise, o problema se resume aos recursos de que precisamos para sustentar a diminuição das nossas vidas atuais.
Além disso, a mudança climática continua a ser um problema significativo para o nosso planeta. Essas coisas se tornaram um problema tão grande que os pesquisadores dizem que chegamos a um ponto, agora ou nunca, para as pessoas agirem contra os problemas contínuos que nosso planeta e nossa civilização enfrentam. Precisamos agir agora se quisermos renunciar ao fim da civilização e de alguma forma evitar as extinções em massa que assolam o nosso mundo. Percebe que esta informação inspirou-se, na verdade, naquele estudo do Clube de Roma, que disseram que 2040, 2050 é o fim, amados. É o fim da raça humana. Porque o planeta Terra não terá mais condições para habitação, não terá mais condições para a vida. E eles dizem que para evitarmos isto, temos que agir agora ou nunca para resolver essa situação. Meus queridos irmãos, vocês estão percebendo que o mundo está sendo colocado na parede agora. Temos que fazer alguma coisa ou perecemos. Eu pergunto, o que o mundo não faria? O que o mundo não fará para resolver essa situação diante de uma ameaça tão próxima? 2040 são daqui a quantos anos? 17 anos. 17 anos. Mais tardar 2050, dizem eles, daqui a 27 anos. É muito pouco. O que as pessoas não farão para resolver essa situação? Vemos aqui, amados irmãos, 14 de janeiro de 2023. A civilização, como a conhecemos, vai acabar brevemente. Cientistas defendem que para travar o fim da civilização seriam necessárias pelo menos mais 5 teras. É um pouco engraçado, mas é um pouco engraçado. Na verdade, todos sabem que o nosso planeta precisa de ajuda. Precisa de um milagre. Mas poucos aceitam essa ajuda que somente vem de Deus. Queridos, o homem está mesmo disposto a gastar dinheiro, somas de dinheiro, dólares, euros, para procurar vida em outros planetas. Vão a Marte, a Lua, procurar vida. Jesus prometeu vida eterna, num novo céu e nova terra, de graça. Meus queridos irmãos, vemos aqui Isaías capítulo 55. Quero ler com vocês. Isaías capítulo 55. O que Deus diz para a raça humana desesperada? A raça humana quer vida, só que procura vida no lugar errado. Verso 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Deus diz, escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Escutem a palavra de Deus. Jesus está voltando. Essa que é a verdade. Não precisamos de outros planetas terras para fugir, porque Jesus já prometeu um novo céu e uma nova terra. Pelos vistos, o nosso mundo está numa situação caótica. Estamos vendo aqui, amados irmãos, Covid-19. Vemos aqui a sublinhagem XBB 1.5 da Omicron. Será dominante em 2 meses. Dominante em 2 meses, afirma o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Vemos aqui, Covid-19, variante XBB 1.5, ou a Kraken, cresce nos Estados Unidos e preocupa europeus. Vemos aqui, as pessoas não estão a levar nada disto a sério. Onda de casos de Covid-19 nos Estados Unidos da América preocupa especialistas. Vemos aqui, amados irmãos, Fiocruz alerta para possível avanço da variante XBB 1.5 do coronavírus. Outra aqui, nova subvariante da Covid deverá predominar na Europa nos próximos meses. Associando isto com outros fatores que estão tornando o nosso mundo um lugar perigoso para se viver, eu tenho que concordar com eles. Temos pouco tempo no mundo. Jesus diz, venho sem demora. Venho sem demora. Queridos, em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Até que Jesus venha. Meus queridos irmãos, vocês estão percebendo que a vinda de Cristo está próxima. Volto a dizer, os políticos sabem disto. Cientistas sabem disto. Os ateus, que não acreditam em Deus, não querem nada saber da Bíblia, sabem disto, que o nosso mundo não está bem e que alguma coisa vai acontecer ou tem que acontecer para resolver este problema. Mas eu digo para você, amado irmão, que talvez está alarmado agora,
Fique calmo, fique calmo. Porque a palavra de Deus, a profecia bíblica nos diz, sim, vem ajuda, vem salvação. E essa salvação não virá de outro planeta, não virá de extraterrestres, de cabeça verde, orelha grande, não. Virá de Cristo. Cristo virá. Daniel capítulo 2 nos mostra a pedra que vem para destruir os pés da estátua. É Jesus que vem para tirar os seus escolhidos deste mundo de caos e levá-los à eternidade. Sim, amados irmãos, Apocalipse capítulo 19 descreve Jesus vindo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para levar o seu povo deste cativeiro, deste mundo de sofrimento e dor, para um novo céu e uma nova terra. Isto é o que nós precisamos ter em nossa mente. E a única maneira de nós garantirmos o nosso lugar é entregando nossa vida a Jesus. Hoje é o dia da salvação. Se é teu desejo se preparar para esse dia, eu convido você a esta oração. Amado Jesus, o mundo está assim. Os cientistas dizem, políticos dizem, as pessoas sabem que o mundo não está bem. A tua palavra já nos dá a resposta. Jesus já de voltar para pôr um ponto final a este sofrimento. Por que as pessoas não acreditam nisto, mas estão dispostas a gastar somas de dinheiro investigando vida para além deste planeta? Pai, nós não queremos ser tão ridículos. Queremos apenas nos apegar a Cristo, aceitando a salvação que Jesus nos oferece hoje de graça. Esteja conosco, Pai, até o fim. Guarda-nos no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, amado irmão. Nós nos vemos na próxima atualização profética na Escola de Profecia. Até lá.